Evangelho de João, todos encontraram o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 6 e o versículo 66. Diz assim a palavra de Deus: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Fala conosco, meu Deus, pela tua palavra. Queremos estar preparados para receber a tua mensagem, receber o toque do Senhor, meu Deus, o milagre. Eu sei, ó Deus, que pela tua palavra acontecem milagres maravilhosos. Então fala, meu Deus, de uma forma que possamos sair daqui transformados, meu Deus, abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. E amém, Jesus. Toma o teu assento, já está sentado, então agora aplaude a Jesus. Isso. Aplauda Jesus Cristo, mais alegria, para adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em campanha no caminho do milagre. E se tem uma coisa que a gente precisa, é ser persistente em nossos propósitos, em nossos objetivos. Nós vemos em um tempo, eu já falei sobre isso em outras oportunidades, em que como nunca, nós somos muito levados a viver pelo imediato, por aquilo que se pode desfrutar no mesmo momento, ou aquilo que traz uma resposta muito rápida para nós. Isso faz com que a cada dia as pessoas sejam menos persistentes. Parece que o ânimo se esgota com muita facilidade, com muita rapidez. Quando não se consegue visualizar, quando se espera a resposta que se precisa. Às vezes a gente tem uma perspectiva que não acontece, pelo menos no tempo em que a gente gostaria que acontecesse. Mas preste atenção, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, é importante a gente identificar não necessariamente o presente, não necessariamente o que está à nossa vista, até porque a nossa vista ela pode ser facilmente confundida, ou às vezes desencorajada diante daquilo que acontece na realidade, no presente que nós vivemos. Então há um perigo da gente deixar de visualizar o futuro, deixar de persistir naquilo que se espera, naquilo que se acredita. Eu acho muito bonito a qualidade, muito interessante a qualidade daquelas pessoas que às vezes não está muito numa direção correta, mas ela defende a sua opinião. Você conhece alguém assim? Às vezes até é um pouco de teimosia, né? Mas aquelas pessoas que defendem mesmo a sua opinião, o seu ponto de vista, não porque eu penso assim, porque eu entendo assim, às vezes de forma neutra, ou às vezes de uma forma tendenciosa, não muito correta, mas essa qualidade é uma qualidade positiva. É positiva a qualidade da persistência e de manter aquilo que se acredita, manter-se aquilo que se espera. Pois alguém que persiste numa opinião, ainda que talvez não seja a opinião mais correta ou a direção mais correta, é alguém
que quando ela for convencida do caminho correto e da verdade, ela não vai deixar com facilidade a verdade, não vai deixar com facilidade o caminho correto. Quem me entende, diga glória a Deus. Nós estamos diante de um momento em que Cristo havia acabado de operar um grande milagre. Jesus havia multiplicado pães a toda uma multidão. A gente conhece essa história. Jesus está pregando durante 3 dias, a multidão está em volta de Jesus, estão apreciando a mensagem de Jesus, estão se alimentando da palavra de Jesus. Jesus Cristo se compadece daquelas pessoas e vai operar aquele milagre. A gente sabe como aconteceu. Não havia alimento propício para todas as pessoas ali, não tinha alimento para dar para todas aquelas pessoas, senão um menino, uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega, agradece, de repente todo mundo está comendo, de repente todo mundo está se alimentando. Havia muitas pessoas ali naquele lugar. Jesus Cristo olhou para eles, identificou a necessidade e operou um milagre. Nós já falamos outros dias dentro dessa campanha que Jesus é aquele que identifica a nossa necessidade. Ele é o criador de oportunidades. A oportunidade de milagre está em Jesus. O caminho do milagre é o caminho de Jesus. É onde Jesus está que acontece o milagre. Aquelas pessoas estão em volta de Jesus. Jesus se compadece delas e vai suprir a sua necessidade. Jesus nunca vai deixar a gente perecer enquanto estivermos pertinho dele. Preste atenção. Aquelas pessoas estão ali há 3 dias. Ninguém pede nada para Jesus. É Jesus que se compadece. Vou dizer de novo: Jesus nunca vai deixar a gente perecer se a gente estiver pertinho de Jesus. Jesus se compadece daquelas pessoas, alimenta todos. Aquilo que Jesus multiplica é suficiente para alimentar a todos e ainda sobrar 12 cestos cheios. Porque quando Jesus abençoa, ele abençoa de verdade mesmo. Jesus não abençoa não assim de pouquinho, Jesus abençoa bastante. Mas tem um problema que nós encontramos nesta passagem, pois muitas pessoas desfrutaram do milagre da multiplicação. Muitas pessoas. O texto nos diz que eram 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Muitos desfrutaram do milagre, mas poucos identificaram a razão verdadeira do milagre. Preste atenção. Uma coisa é desfrutar do milagre de Deus, outra coisa é a gente entender o motivo, a razão, a fonte do milagre. Todas aquelas pessoas receberam o milagre, mas não entenderam o motivo daquele milagre. Não entenderam o que era mais importante do que o ato do milagre, mas sim a fonte de onde surgia aquela ação misericordiosa de Jesus. Tinha um objetivo de levá-los a um entendimento muito além do desfrute do milagre, mas de uma vida contínua debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus. Muitos desfrutaram, mas poucos identificaram a razão do milagre. Quando eu falo a respeito de identificar a razão do milagre, eu me refiro a escolher, a tomar a decisão de não somente ir em busca de Jesus para receber um milagre, mas encontrar o caminho do milagre e permanecer no caminho do milagre. Este é o tema da nossa campanha, no caminho do milagre. Quando eu falo de entender a fonte do milagre, eu me refiro a encontrar esta fonte e permanecer nela.
entender de onde surgem os milagres e ficar do lado dessa fonte, entender qual é o caminho de vitória para a nossa vida, qual é o caminho de transformação, qual é o caminho que nos conduz a uma mudança de vida, qual é o caminho que nos conduz a viver o melhor de Deus para nós. Muitas pessoas receberam, desfrutaram do milagre, mas poucos identificaram aquilo que era muito maior do que o milagre. Eu sei que muitas vezes aquilo que está aos nossos olhos é a nossa necessidade. Muitas vezes aquilo que está aos nossos olhos é o nosso problema, é a nossa dor, é a enfermidade, é o problema na família. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que este teu problema não é nada para Jesus. Esse teu problema é muito fácil para Jesus resolver. Para Jesus não foi difícil resolver o problema de mais de 5.000 pessoas que estavam à sua volta. Você acha que o meu e o seu problema para ele é difícil? Não é. Estamos aqui nesta noite diante do caminho do milagre. Neste caminho existe a ação de Deus. Neste caminho existe a ação do Espírito Santo de Deus. Neste caminho existe a ação misericordiosa de Deus. Este nosso problema não é nada para Deus. Ele resolve em um sopro, Ele resolve num estalar de dedos. Ele não precisa nem mover as suas mãos para resolver o seu problema. Para Ele tudo é muito fácil. Mais do que viver um milagre, Deus quer que nós entendamos que há uma vida de milagre em nossa frente. Muitos que estavam ali se contentaram apenas com o milagre material e temporal. Poucos ali continuaram a ansiar pelo milagre eterno. Após Jesus operar o milagre, todo mundo está farto, todo mundo está feliz. Eles voltam a procurar Jesus outro dia. Jesus olha para aquelas pessoas e começa a falar da mensagem, da sua missão. Ele começa a falar quem ele era, de onde ele veio. Eu vim do Pai. Eu sou o pão vivo que Deus mandou para alimentar vocês. Jesus está falando por alegoria. Jesus está usando o exemplo para que eles entendessem quem era Jesus. Jesus está falando: vocês acabaram de comer o pão, vocês resolveram o problema material de vocês, mas existe muito mais do que isso. Eu vim não somente para isso, eu ajudo vocês. Jesus está dizendo: eu ajudo vocês em vossas necessidades. Se você precisar do pão, eu tenho o pão para você. Eu te alimento, eu te sustento, eu supro suas necessidades. Mas não é somente para isso que eu vim. Eu sou mais do que um multiplicador de pães. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, não somente para resolver o problema temporal e momentâneo. Eu vim para resolver o problema eterno. Eu vim para alimentar a sua alma. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer a nova aliança. Jesus está dizendo a sua missão, o seu propósito. E aquelas pessoas parece que ou não entenderam, sei lá, ou porque entenderam, mas a mensagem de Jesus não foi agradável aos ouvidos daquele povo. Receberam o milagre, identificaram a ação de Deus, identificaram o sobrenatural de Deus, viram com seus próprios olhos Jesus operando a multiplicação. E agora, diante do milagre, após o milagre e diante das palavras de Jesus, parece que existe um conflito entre o que eles viram e ouviram. Parece que eles começam a pensar: não era isso que eu esperava, não era isso que eu queria, porque as palavras de Jesus fizeram com que muitos de seus seguidores o abandonassem. É curioso nesse texto, no versículo 66 que a gente leu com vocês, que o texto não diz nem que foi a multidão que estava deixando Jesus. O texto nos diz, pode olhar na tua Bíblia, versículo 66, muitos dos seus discípulos. Não é só a multidão não, não é só o povão não, muitos seguidores de Jesus, pessoas que já caminhavam com Jesus, pessoas que já estavam no caminho com Jesus, andavam com Jesus,
viam constantemente o poder de Jesus. E parece que agora, diante do confronto com a verdade, eles vão desistir de Jesus, vão desistir do caminho de Jesus. Preste atenção, se a gente pode entender e ter a certeza que estamos no caminho certo, não podemos desistir deste caminho. O porquê aquelas pessoas estão deixando o caminho, o porquê aquelas pessoas que estavam no caminho do milagre, elas estão saindo deste caminho. Talvez há 4 motivos para a gente tentar entender o porquê aquelas pessoas estão deixando o caminho do milagre. É possível que naquele momento, diante da mensagem de Jesus, eles se deram conta de que ele não seria o Messias, rei, conquistador que esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse como o grande rei, libertador de Israel, montado num cavalo branco, e queria tirar eles da escravidão de Roma. E Jesus está dizendo: meu propósito, na verdade, é alimentar a alma de vocês. O meu compromisso não é político. O meu compromisso não é resolver o problema que vocês têm aí com Roma. O meu problema, a minha situação com vocês, é resolver o problema que vocês têm com Deus. Eu vim alimentar a alma de vocês, eu vim para ser o pão, mas existe um conflito de ideias, porque não era isso que eles queriam, não era aquilo que eles esperavam. Eu pergunto para você aqui nesta noite: o que é que a gente está esperando de Jesus? Quando a gente não conhece quem é Jesus, ou quando a gente segue Jesus sem entender quem Ele é, a gente corre o risco de a qualquer momento ser decepcionado. Aquelas pessoas não tinham entendido, na verdade, esperavam outra coisa de Jesus. Talvez, segundo motivo, porque eles deixaram Jesus, porque eles deixaram o caminho do milagre. Jesus recusou ceder às suas exigências egocêntricas. Havia muitos que estavam ali e Jesus disse: vocês estão me seguindo não por causa de mim, não por causa da minha mensagem, vocês estão me seguindo por causa do pão. O interesse de vocês em me seguir é um interesse simplesmente que é voltado em vocês, e eu não vim somente para isso. Eu alimento vocês, eu dou pão para vocês, mas vocês não podem esquecer que o meu compromisso é de salvar a humanidade, é de perdoar os pecados, é de trazer a redenção. Jesus não cedeu aquilo que eles exigiam de Jesus. Em terceiro lugar, porque talvez aquelas pessoas tenham deixado Jesus, porque Jesus, diferentemente da religião que eles conheciam, Jesus enfatizava a fé e não os fatos, não as obras. Jesus está chamando a atenção deles para uma vida de fé, para uma caminhada de fé. Toda vez que existe uma ação de Deus em nossa vida, já falei isso aqui outras vezes, o objetivo de Deus não é que nós olhemos para a ação dele, mas para o poder dele em nossa vida. Todas as vezes que Ele opera um milagre em nós, todas as vezes que Ele nos abençoa, que Ele abre uma porta, que Ele cura a enfermidade, que Ele liberta alguém da nossa família, Ele está demonstrando o seu poder. Não é para a gente focar no ato do milagre, mas é para a gente lembrar que acima de um milagre existe um Deus que é todo poderoso, e Ele é a fonte do milagre, Ele é a fonte da cura, a fonte da libertação. Tudo que Jesus faz é para despertar a nossa fé. A gente não pode perder a direção correta da nossa fé. Nossa fé é no poder de Deus. Ele espera que a gente viva por fé, mas a mensagem de Jesus contraria aquelas pessoas. Talvez muitos deixaram Jesus porque seus ensinamentos eram de fácil entendimento, porém a prática é que era muito difícil. Não é muito difícil a gente entender o que é que Jesus pede para a gente? Eu acho que não. A Bíblia nos fala que a mensagem de Jesus era tão simples, que quem confundia eram os entendidos, eram os doutores, eram os sábios. Mas Jesus falava numa linguagem das pessoas, na linguagem do povo. Jesus não era como muitos de nós pregadores de hoje em dia, que quer pregar com palavras dificílimas, né? Que ninguém entende, e começa até a misturar todos os tipos de idioma que existe para tentar impressionar. Jesus não, Jesus
traz uma mensagem clara. A mensagem de Jesus é objetiva. As pessoas entendiam o que Jesus estava dizendo, mas o difícil era praticar as palavras de Jesus, era praticar o que ele dizia. Quando eles olhavam o que Jesus falava e não estavam dispostos a cumprir, eles preferiram então a deixar a Jesus Cristo. Presta atenção. Será que há alguma coisa aqui nesta noite que nos ameaça a tirar-nos do caminho do milagre? Será que há alguma coisa em nossa frente? Será que há um momento de dúvida, um momento de dificuldade na nossa fé? Será que há algum desafio à nossa frente, que nós estamos vivendo um momento entre permanecer no caminho ou sair do caminho? Preste atenção, que eu e você aqui nesta noite possamos declarar a uma só voz: eu encontrei o caminho do milagre, eu não vou deixar este caminho. Eu encontrei o caminho do milagre, eu não vou deixar este caminho. É possível que nós sintamos tentados a nos apartar muitas vezes da fé. Peça para Deus aqui nesta noite, para que você possa entender a vontade dele na sua vida, para que você possa identificar os propósitos dele na sua vida. Peça para Deus aqui nesta noite que você possa aplicar os conceitos da vontade dele em sua vida. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Muitas vezes a gente ouve a verdade de Deus, ouve a palavra de Deus, mas a gente fica tão aleatório, tão distante, tão ausente. A gente vê a verdade, vê a palavra, mas a gente não consegue se ver dentro da verdade. Peça para Deus aqui nesta noite, para que você compreenda a verdade de Deus na tua vida. Peça para Deus aqui hoje, para que a verdade compreendida venha a ser aplicada no seu coração. Eu tenho certeza que a minha e a sua vida vai ser diferente. Encontrei o caminho do milagre, eu não vou sair do caminho do milagre. Preste atenção. Jesus Cristo é muito diferente de muitos de nós hoje em dia. A multidão está deixando Jesus. Toda aquela multidão, era mais de 5.000 pessoas, está deixando Jesus. Curioso, muito curioso. Jesus não vai insistir para aquelas pessoas ficar ali. Sabe por quê? Se a gente virar as costas para Jesus, a única pessoa que perde é a gente mesmo, sabia disso? Jesus não perde nada. A única pessoa que perde, se a gente sair do caminho do milagre, é a gente mesmo. Todo mundo começa a sair, todo mundo começa a ir embora. Desfrutaram do milagre, receberam o milagre, mas não entenderam a razão do milagre. Será que a gente está entendendo aqui nesta noite? Será que a gente está entendendo? Será que a gente está entendendo? Não estou falando somente de receber o milagre, pois eu sei que todo mundo que vem nessa igreja recebe milagre de Deus. Eu não vou nem entrar nessa questão. Se você está aqui, você está abençoado. O milagre acontece na tua vida. A porta de emprego se abre para você. Jesus cura a tua enfermidade, Ele liberta a tua família, Ele te dá a direção para o seu caminho. Agora a minha pergunta é outra: será que além da gente receber o milagre, a gente vai entender a razão do milagre? Aquelas pessoas não entenderam, estão indo embora, e Jesus deixa. Porque se a gente deixar Jesus, é só a gente que perde. É só a gente que perde. É só a gente que perde. Jesus não está preocupado em se render aos nossos caprichos. Jesus não é como a gente pai, que muitas vezes o filho faz uma birra e a gente acaba cedendo para ele. Às vezes a gente acaba sendo frouxo, né? A gente fala que não. Aí de repente o filho começa a fazer o escândalo no mercado. Para não passar mais vergonha, a gente vai lá e dá o que ele pediu, né? Às vezes a gente... Jesus não. Ele não flexibiliza a palavra dele, não. Jesus não deixa mais fácil, não. Vou deixar mais fácil, que se eu deixar mais fácil, eu vou ter mais seguidores. Eu vou deixar o caminho do evangelho mais fácil, aí todo mundo vai aceitar, todo mundo vai querer. Não, Jesus não flexibiliza.
Está todo mundo virando as costas, está todo mundo deixando, e ele está deixando. De repente ele olha para os 12, só ficou 12. A atitude mais natural seria o quê? Fica vocês, pelo amor de Deus. Sobrou só 12, Deus o livre. Como é que vai ficar a minha igreja agora? Só tem 12. Fica, pelo amor de Deus. Jesus olha para eles e diz: e vocês querem ir também? Pois o caminho é por aqui, ó. Jesus não flexibiliza. Jesus mantém a sua verdade. Jesus mantém a sua palavra. Não é Ele que se adequa à nossa vontade, é a gente que tem que se adequar à vontade de Deus. Não é Ele que faz o que nós queremos, é nós que temos que fazer a vontade dEle. De repente Pedro se levanta. Tinha alguém que conhecia Jesus ali naquele caminho. Pedro conheceu Jesus, Pedro conheceu Jesus. Pedro conheceu Jesus, Pedro conheceu Jesus. Simão Pedro vai tomar a frente de todos e vai dizer: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que fazer a tua vontade não é fácil, mas Senhor, não tem para lugar porque eu possa ir, eu não tenho para onde ir. Para onde iremos nós? Eu encontrei o caminho do milagre, eu não vou sair do caminho do milagre. Eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu encontrei o caminho do milagre, eu não vou sair do caminho do milagre. Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor tem as palavras da vida eterna. As palavras do Senhor é diferente. Não são como as palavras dos fariseus, que falam bem, falam bonito, são estudados, dominam toda a lei mosaica, mas a palavra dele é tão vazia, não muda nada, não muda nada. Mas Senhor, a palavra do Senhor é diferente. A palavra do Senhor não somente faz bem aos nossos ouvidos. A tua mensagem, Senhor, às vezes é até difícil para a gente ouvir, Senhor, é difícil. Mas Senhor, quando a gente recebe a tua palavra mexe com a gente. A tua palavra traz alguma coisa diferente. A tua palavra muda o nosso pensamento. A tua palavra nos conduz de uma forma nova de vida. Senhor, eu não vou deixar o teu caminho, porque as tuas palavras me levam à vida eterna. E nós temos crido e conhecido. A fé nos leva a conhecer a Deus, o Cristo, o Filho de Deus. Qual é a diferença de Pedro com todos aqueles que foram embora? Pedro reconheceu a identidade e o propósito de Jesus. Filho de Deus. Quem ele é? Filho de Deus. Quem ele é? Filho de Deus. Eu sei quem ele é, eu sei de onde ele veio, eu sei a sua essência. O Filho de Deus, o Cristo. Pedro reconheceu também o propósito de Jesus. Eu sei quem você é, eu sei por que você veio. Você foi enviado por Deus, você é o Filho de Deus, você veio para salvar o mundo. Eu não vou te deixar. Já encontrei o caminho, já encontrei a verdade, já encontrei a vida eterna, já encontrei a salvação. Você é o Filho de Deus que foi enviado para salvar a humanidade. Encontrei o caminho, eu não vou deixar o caminho. A palavra de Cristo nos leva a crer, e quando cremos verdadeiramente pela fé, nós podemos conhecer. Quando eu falo de conhecer, não falo somente de ouvir falar, mas eu falo de evidenciar, ter evidência da fé, e de experimentar a fé na nossa vida. Viver por fé é ver uma vida de experiência com Deus, é passar a conhecer a Deus no dia a dia, é passar a conhecer a Deus no meio das lutas do dia a dia, é caminhar com Cristo e receber a paz de Cristo em nossa vida. Pedro está dizendo: Senhor, eu criei e pude conhecê-lo na minha vida.
E agora eu sei, Senhor, que o Senhor é o Salvador da minha alma. Eu não vou deixar este caminho, não vou deixar esta verdade. Seja persistente na tua fé. Você encontrou o caminho, você encontrou a verdade. Seja persistente, vá em frente, vá em frente, vá em frente, vá em frente, vá em frente. Seja persistente no seu propósito. Deus aparece a um homem de 99 anos de idade, Abraão, e disse: anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Como pode alguém com uma tão pequena perspectiva de vida receber uma promessa tão grande de Deus? Persista, persista no caminho que Deus te colocou. Deus está falando com o homem no final da sua trajetória: anda na minha presença. O que Abraão não sabia com clareza era que os milagres de Deus iriam começar a acontecer a partir daquele momento. Talvez você ainda não viu, mas você está no caminho do milagre. Persiste neste caminho, persiste neste caminho, continue caminhando, continue andando. O importante é que você está no caminho certo, o importante é que você está no caminho correto. Eu prefiro caminhar muito mais, mas estar no caminho correto, do que estar no caminho mais fácil ou no caminho mais curto, que não vai trazer benefícios para a minha vida. Estamos no caminho certo, estamos no caminho do milagre, estamos no caminho onde está Jesus. Nós já recebemos a sua palavra sobre a nossa vida, e hoje a uma só voz nós vamos dizer: eu não sairei do caminho do milagre, pois neste caminho eu vivo todos os dias o melhor de Deus para a minha vida. Neste caminho eu vivo todos os dias os milagres de Deus para mim, e além disso eu tenho a certeza da vida eterna. Não acaba por aqui, não para por aqui. Eu caminho com Ele, eu vivo com Ele, eu ando com Ele, e eu tenho certeza que ao findar desta vida ainda tem muito mais. Estarei com Ele. Ele é o Cristo, é o Filho de Deus, é o meu Redentor, é o meu Salvador. Fica todos em pé em nome de Jesus Cristo. Encontramos o caminho do milagre. Não tem para onde a gente ir. É difícil? É. Mas este é o caminho. É neste caminho que acontece o milagre de Deus. Nem sempre entendemos este caminho, mas é neste caminho que Deus está com a gente. Nem sempre o amanhã é claro para nós. Muitas vezes o amanhã traz muitas incertezas. Mas seja persistente. Continua no caminho, continua andando, continua caminhando. Não para de caminhar, não para de andar. Este é o caminho que Deus colocou sobre a sua frente. É o caminho da fé, é o caminho do milagre. Abraão creu. Abraão foi justificado por Deus pela sua fé, não pelas suas obras. Abraão recebeu a promessa de Deus. É o caminho de Deus para mim e para a sua vida. Levante sua mão juntamente com a minha. Fala assim comigo: meu Deus, está muito fraco, meu Deus. Eu encontrei o caminho do milagre. Eu não vou sair. Eu não vou sair do caminho do milagre. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se há alguém que você ainda não recebeu Cristo como Salvador da sua alma, alguém que ainda não manifestou publicamente a sua decisão de seguir a Jesus. Eu quero convidá-lo a levantar as suas mãos e vir aqui à frente. Receba Jesus na tua vida. O preço já foi pago. Pastor, quanto é que paga para ser salvo? A gente jamais ia poder pagar, jamais. O preço já foi pago por Jesus. Eu simplesmente estou convidando, se há alguém que você queira receber o sacrifício de Jesus, se há alguém que está afastado do Evangelho, e hoje você vai tomar a decisão de reconciliar com Jesus,
Se há alguém, eu convido você a levantar as mãos e vir à frente. Volte para Cristo, volte para os caminhos de Deus. O sangue já foi derramado, Cristo já fez o impossível, Cristo pagou o preço. Hoje podemos receber o nosso milagre, pelo milagre que aconteceu na cruz.